Se faltar combustível no Brasil, o que vai acontecer? Segundo o presidente Bolsonaro, a solução é simples. Basta trocar comida, que o Brasil produz bastante, por diesel, gasolina, o que estiver em falta. Sim, o presidente disse isso no dia 7 de junho, uma terça, em uma entrevista para o SBT News. Vou repetir o que ele disse palavra por palavra. Nós podemos partir para o escambo. Podemos partir para o escambo, a troca. Tem país que refina petróleo e tem diesel em abundância. Nós temos alimentos. O que é mais importante, alimento, combustíveis ou comida? Os dois são importantes, mas a comida é mais importante. Mas afinal, vai faltar combustível no Brasil? Vamos ter que trocar comida por gasolina? É isso que a gente vai explicar agora. Diogo, a primeira pergunta é simples. Afinal, vai faltar combustível no Brasil? Por que o Bolsonaro está falando nisso, em trocar comida por combustível? Pois é, Edu, estão aparecendo algumas informações preocupantes. No G1, o jornalista Valdo Cruz informou que a Petrobras avisou o governo Bolsonaro de que pode faltar diesel no Brasil ainda esse ano. Segundo o jornalista, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo avisaram que a guerra na Ucrânia e a política de preços da Petrobras podem causar uma falta de diesel no nosso país. A história é um pouco complexa e eu não vou conseguir explicar tudo agora, mas quem quiser saber mais pode ler o texto do Valdo Cruz, o link está na descrição aí embaixo, certo? Legal, vou ler essa matéria daqui a pouco, Diogo. Então quer dizer que nós estamos correndo o risco de não ter combustível no Brasil. Diogo, me explica um pouquinho melhor, por favor. Ok, mas é bem resumido, tá? A questão é a seguinte: talvez falte combustível por dois motivos principais. Um é a demanda tem aumentado no mundo todo por causa da retomada das atividades. Esse é um dos motivos. Tudo estava meio parado por causa da fase pior da pandemia, certo? No mundo inteiro, não só aqui, as coisas estão voltando a funcionar. Os comércios estão voltando, os restaurantes, as lojas, enfim. Além disso, os países do hemisfério norte do planeta vão começar a ficar mais frios no segundo semestre, com a chegada do outono e do inverno, claro. E o diesel é usado não só para mover carros, caminhões, trens, enfim, mas também é usado para aquecer ambientes. Então, de repente, tem um monte de gente que precisa de combustível de uma vez só. A guerra na Ucrânia não ajuda porque a Rússia é um grande vendedor de petróleo e vários países, principalmente os Estados Unidos, estão deixando de comprar esses produtos dos russos. O que acontece? Com menos petróleo disponível para o mundo comprar, a tendência é que não tenha o suficiente para todo mundo que precisa. O Brasil, por exemplo, importa 30% do diesel dos Estados Unidos. E por causa da guerra, os americanos estão vendendo uma parte cada vez maior do diesel deles para a Europa. Tem ainda um outro problema. O preço do diesel que é vendido aqui no Brasil não é o mesmo do resto do mundo. Por aqui o diesel é um pouco mais barato porque a Petrobras é quem determina o preço dele. Então os importadores que vendem aqui no Brasil podem acabar desistindo de vender o diesel aqui no nosso país e vender para outros países que pagam mais por esse combustível. Mas já dá para dizer que vai faltar diesel ou outro combustível aqui no Brasil? A gente precisa ficar preocupado? Olha, por enquanto não tem faltado, viu, Edu? Mas esse alerta que eu mencionei da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia é preocupante sim. Uma matéria do UOL mostrou que o risco de faltar combustível é especialmente grande nas regiões norte e nordeste do Brasil. Nesses lugares existem poucas refinarias de petróleo que produzem os combustíveis, então elas dependem muito da importação. Como eu expliquei agora há pouco, existe uma demanda muito grande por diesel e combustíveis no mundo todo, o que pode acabar causando a falta, especialmente nessas regiões. Já tem algum lugar onde está faltando combustível? Olha, segundo o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a chamada FECombustíveis, ainda não. Ele disse que aconteceram alguns problemas pontuais em alguns lugares do Brasil, mas nada muito preocupante no curto prazo. No curto prazo, veja bem. Entendi. Então é por isso que o Bolsonaro falou em trocar comida por diesel? Sim, Edu, mas olha, não dá para saber se ele estava falando sério. Provavelmente não, porque trocar comida por combustível no mercado internacional é uma coisa absurda. E para terminar, Diogo, o que tudo isso tem a ver com a história do governo zerar o imposto de combustível? Tem a ver com a história de uma PEC, não é? Isso, Edu, é a chamada PEC dos combustíveis. Ela não necessariamente tem a ver com a falta de combustíveis, mas sim com o preço deles. A gente até já falou sobre o preço da gasolina que ele me explica, lembra? A verdade é que os combustíveis estão no centro da economia do Brasil de várias maneiras. A inflação que a gente tem enfrentado tem bastante a ver com o aumento do preço dos combustíveis também. A PEC
que é uma proposta de emenda à Constituição, propõe diminuir os impostos federais sobre a gasolina e o etanol e dar uma compensação para os estados que também fizerem isso. O projeto já passou pela Câmara e agora vai chegar ao Senado. Então, se essa proposta passar, o preço da gasolina deve cair? É possível que sim, e essa é a ideia do governo, Edu, mas não é garantido. Tudo depende de como a cadeia produtiva vai reagir, ou seja, se todos os envolvidos na produção e distribuição de combustível vão de fato repassar esse desconto para nós, os consumidores. Segundo o Davi Zilberstam, que foi diretor da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, não é 100% garantido que o preço vá cair de fato. Além disso, a gente precisa saber se os estados vão topar diminuir os impostos deles. É tudo muito incerto ainda. Gostou da nossa explicação? Por que não dar um like e se inscrever aqui no canal? Toda semana a gente explica um tema diferente. Até mais!